Deus, acalmar nossa mente, o nosso espírito, pedir essa espiritualidade que nos assiste, que essa tarde seja uma tarde abençoada, tranquila, que o nosso amigo possa nos passar uma mensagem de amor, de fé, de esperança e de caridade. Pedimos aos trabalhadores da Casa Felinto Martins, encarnado e desencarnado, que todos possam receber os mesmos benefícios que nós estamos recebendo aqui, mesmo aqueles que não puderam chegar e nem estar presente, mas com certeza em espírito estão. E assim pedimos a Deus, nosso Pai maior, a equipe do bem, ao mentor desse trabalho, para darmos por iniciado as atividades da tarde de hoje. Que assim seja. A palavra é sua, Mr. Walter Campelo. 45 minutos. Opa, muito obrigado. Agradeço a presença da Arlete, agradeço a presença da Edna Miura, da dona Idelzuíta, que está em casa, uma verdadeira babá, e a nossa excelente, nosso anjo do Felinto Martins, Josiane. Josiane, está sendo gravado este evento? Muito bom, muito bom. E é por esse motivo que eu vos falo sobre a nossa programação do nosso 25º aniversário. O nosso 25º aniversário veio como tema a paz, né? E como o nome do tema, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Está palavras de Jesus. A nossa programação foi assim, ordenada no dia 5 de maio, com a palavra da nossa irmã Roseane Noronha, que trouxe aqui A Paz Começa em Mim. Diga-se de passagem, foi uma boa palestra, Roseane. No dia 12, teremos aqui novamente às quinta-feira, desta vez com o próprio título da palestra, Eu Não Vim Trazer a Paz, mas a Espada. Nosso palestrante é o Igor Linhares, um representante da Federação Espírita. No dia 19 de maio, teremos como palestra Esperança e Caridade é a Nossa Salvação. E assim a gente tem a honra de receber a Aureni Alves, lá do Ceará, que vai nos trazer uma brilhante palestra. E já no último dia, o dia 26 de maio, A Paz no Mundo. Desta feita é Adriana Paula, de Piripiri, que vai nos falar. Bom, de já a gente já agradece, né, a presença de todos que aqui se encontram, tá? Lembrando que a paz começa em mim, né? E como título para a nossa fala de hoje, eu vim fazer um resumo de tudo que este grande irmão Jesus Cristo nos trouxe, que é os evangelhos, que é a sua mensagem. E dentro desse trabalho de hoje, como tema livre, eu escolhi exatamente os evangelhos, né, que é onde relata toda aí a vida, missão, amor, paz de Jesus, né? E assim eu espero que a espiritualidade amiga, o mentor espiritual desse trabalho, envolva a todos que nesse momento estejam ligados a esta rede, ao Facebook, ao YouTube, e que possa, assim, em contato com o mundo espiritual, receber esta grande palavra de Jesus, o Cristo. Bom, para falar de Jesus, a gente poderia perguntar como eu consigo material para falar sobre Jesus. Alguém diria logo os evangelhos, tá? Mas alguém, em atendimento fraterno, me fez esta indagação. Os evangelhos, você poderia alguma vez explicar por que os evangelhos
não são tão claros para os nossos problemas, você recomenda sempre o Evangelho para nossas soluções? Você poderia nos explicar os ensinamentos, e aí, nas condições de, fazendo ali aquela fala com aquele irmão, eu disse para ela, olha, em uma oportunidade eu estarei elaborando uma fala. Espero que você possa estar, para que você possa compreender o que é realmente evangelho. Mas, antes de entrar dentro do propriamente o assunto, a gente lembra que quando Jesus caminhava com os seus apóstolos, o seu colegiado, pelas vilas, pelas cidades de Jerusalém, de Genezaré, e ali foi abordado por um homem de boa aparência, conhecido na época como o mancebo, o mancebo rico. E ele foi, ao se aproximar de Jesus, ele indagou Jesus sobre os conhecimentos de Jesus, né? E assim ele chegou e disse, mestre. Aí Jesus olhou para ele e ele disse, não, bom mestre, o que eu devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus, olhando para aquele rapaz, um homem cheio de vida, cheio de amor, cheio de esperança, e Jesus disse, por que me chamaste de bom? Bom só Deus. Mas se tu queres ter uma vida eterna, aproveita e coloca todos os mandamentos em tua vida. Aí ele olhou para Jesus e disse, mestre, eu tenho cultivado esses mandamentos desde minha infância, que meus pais me colocaram esses mandamentos. E assim eu venho cumprindo esses mandamentos para que eu tenha a vida eterna. Eu terei a vida eterna. E assim a gente observa que Jesus, aproveitando aquele momento, e disse, já que tu cumpres todos os mandamentos e tu queres ter uma vida eterna, vende tudo o que tu tem e dá para os pobres. Olha, foi um tapa na cara daquele jovem. Era um jovem bonito, rico, cheio de esperança, e ele disse, mas isso tudo que eu consegui, eu vou pegar e dar para os pobres? Jesus disse, tu não queres a vida eterna? Na vida eterna, tu não vai precisar de bens materiais. Tu vai precisar de ter uma oportunidade de entrar no reino de Deus e ter esta vida eterna. O jovem ambicioso, que imaginava todos os seus triunfos através dos seus belíssimos cavalos, que ele era um corredor de cavalo, ele disse, mas eu não poderei dar tudo o que eu tenho para os pobres. E assim ele foi e não cumpriu aquela oportunidade que foi falada. A gente vê que esse relato está na obra do irmão X, que o irmão X relata que aquele jovem, ao conversar com Jesus, ele estava ali naquele momento, presenciando Jesus, os seus últimos dias de vida. E foi por esta razão que Jesus o alertou. Ora, se tu queres ter a vida eterna, dá tudo o que tu tem. Você já imaginou quantas vezes isso já não poderá ter acontecido com tantas pessoas? O nosso último momento de vida. E a gente chega e pede para que a gente tenha mais vida material? E se um anjo diz para a gente, dá tudo que tu tem e que tu terás uma vida eterna, e naquele momento você
o rapaz, o mancebo, não cumpriu. E assim ele desencarnou naquele mesmo dia, conforme o relato do irmão X. E aí a gente observa que quantas e quantas vezes a espiritualidade se aproxima da gente e cochicha sim no ouvido da gente. Meu irmão, muda as tuas vibrações, muda as tuas atitudes, muda a tua maneira de ser. E a gente termina achando que tantos dias virão pela frente. Não, eu não vou mudar hoje, não, só vou mudar amanhã. Não, eu não vou mudar amanhã, só vou mudar no ano que vem. E assim a gente carrega tantas mazelas durante tantos anos. Mas ali estava um relato do mancebo, né? E Jesus, olhando para os seus discípulos, né, que estavam todo atento ali naquele momento, vendo aquela passagem, a gente vai encontrar uma outra passagem muito necessária a gente falar, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Ele relata assim: Jesus, olhando para os seus apóstolos, Jesus pergunta: e vocês, que dizem quem eu sou? E os apóstolos, olhando para Jesus, aí um diz: Jesus, sabemos que. E nesse momento Jesus diz: que dizem quem eu sou? Jesus, tendo vivido na cercania de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos: dizem quem eu sou? Com relação ao Filho do Homem, que dizem quem eu sou? Jesus repetiu repetidas vezes, perguntando aos apóstolos, aqueles homens que andavam lado a lado, para saber quem era ele. Tá? E assim eles lhe responderam: dizem uns que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou Jesus diretamente: e vós, que dizeis quem eu sou? E naquele momento, Simão Pedro, tomando uma palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram da carne e nem do sangue que vieram estas respostas, mas do meu Pai que estás no céu. Então você observa, né, que Jesus, naquele momento, teve duas oportunidades de alertar, de mostrar que a espiritualidade está presente em nossas vidas todo instante, diariamente. Tá? E ali, o Pedro, o Simão, recebeu aquelas intuições, e assim ele colocou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? A gente observa que depois daquela passagem, a gente pode questionar: e quem é mesmo Jesus? De onde nós podemos ter tanta certeza dos seus trabalhos? Né? A gente vai observando, tá, que a gente vai encontrar dentro de todas as fontes de pesquisas, né, que a gente pode relatar, porque para que você possa relatar uma fonte, é necessário que essa fonte tenha respaldo, né? Então, nós podemos dizer que quando Jesus nasceu num mundo simples, numa família simples. Então, Jesus não era um destaque para a sociedade. Jesus não era rico. Então, ele não tinha um momento de evidência para ser relatada. Mas foram, sim, relatados pelas fontes. Joséfo, um historiador judeu, ele relatou sobre a fala, na sua fala, na morte de seu irmão Tiago, irmão de Jesus. Então, Joséfo,
ele relata que Jesus, sim, existiu e que Jesus, sim, tinha um irmão chamado Tiago e que esse irmão foi morto apedrejado, né? A gente vai encontrar em outras fontes de pesquisa Tácito. Tácito era romano e ele deixou escrito a condenação e morte de Jesus pelo procurador Pôncio Pilato, o governador do Tibério, né? A gente vai encontrar também outras passagens que relata a pesquisa e a fonte sobre Jesus no livro de Zacarias. Ora, Zacarias era um profeta, e Zacarias, isso você vai encontrar na Bíblia de Jerusalém. Zacarias fala da festa da Páscoa do ano 30. Ora, segundo o que nós sabemos, relatado por essas fontes de pesquisa, o ano zero, ele foi um ano que se deu uma nova contagem, chamada pelo calendário gregoriano, né? O calendário, anteriormente, era um calendário que era regido pela lua, pelas faces da lua. Mas o imperador Júlio César, ele coloca um novo calendário e ele faz um censo de contagem das pessoas que ali vivia na área de Jerusalém, da cercania ali de Cesareia, para poder saber quantas pessoas existiam, quantos impostos ele ia receber. E ali ele passa a fazer um calendário chamado calendário gregoriano, que passaria a contar pelas faces do Sol, não mais da Lua. Tá? E assim nós temos na nossa contagem 365 dias e 5 horas, né? Bom, então a gente relata neste evangelho, neste comentário, nesta parábola de Zacarias, que ele relata ali, no ano 30, a chegada de Jesus em Jerusalém e sendo aclamado pelo povo com ramos de galhos, de folhas, né? Jesus entra ali, naquele momento, sendo aclamado como um rei, tá? E aí sim é uma fonte de pesquisa em que consta no livro de Zacarias. Tá? Além do livro de Zacarias, nós vamos encontrar também outras fontes de pesquisa já por volta do ano muito recente, em abril de 1992, olha lá, abril de 1992, foi encontrado na gruta de Curã, às margens do Mar Morto, perto da cidade de Jericó, vários fragmentos de papiro, né, que relata exatamente a data de 50 anos da era do Cristo. E ali relata um material que tem todas as características do Evangelho de Marcos, né? Então, você observa que aí você já pode ter um arcabouço, um indício das histórias de Jesus. Você vê que a história de Jesus começa a ser desenhada, mas os seus apóstolos, aqueles homens que viviam lado a lado com ele, eles não estavam muito preocupados com as narrativas, porque tudo que era falado por Jesus era transmitido via oral. Nada havia sido escrito. E assim a gente observa que por volta do ano 33, Jesus foi condenado à morte. Jesus foi crucificado, Jesus morreu. E aí, então, os apóstolos ficaram perdidos, porque não tinha mais aquela vida
aquela presença, aquele homem, aquele símbolo, aquele Cristo lado a lado. E assim eles lembraram do que Jesus diz: ide e andais, ide e propagai o meu evangelho. E foi então que os apóstolos se dividiram em dupla. Eles eram 12. Mas nós sabemos que desses 12, teve um que o traiu e foi condenado à morte, né? Ele se suicidou, que é Judas o Iscariote. Automaticamente, Pedro substituiu aquele apóstolo por outro, um dos seus seguidores. Para que a gente possa entender este mundo ao lado de Jesus, ele era um composto de 12 que era o colegiado. Mas, além desses 12, haviam 75 seguidores de Jesus que estavam ali, as mulheres, grandes mães, grandes trabalhadoras, que ali estavam lado a lado, mas não eram vistos, não eram notadas por o fato de ser mulheres. Mas esses 75 seguiam Jesus. Mas nós sabemos que o universo que estava ao lado de Jesus eram mais de 500 pessoas que circulavam ao lado de Jesus. Foi então que Pedro, reunido com os irmãos dos apóstolos, disseram: vamos então fazer o que o Cristo pediu. Ide e pregai-vos. E saíram duplas lado a lado. Mas eles apenas lembraram do que o Cristo disseram. Ide e pregai-vos primeiro aos judeus, porque eles já entendem. Não ainda está na condição de pregar para os povos pagãos, porque os povos pagãos ainda não entendem o que é este Deus. E assim os apóstolos saíram nas cercanias da cidade de Jerusalém, nas cercanias da cidade de Jó, nas cercanias da cidade que circulavam ali aquelas regiões. Foi então que começou as perseguições. E aí começaria a nascer os evangelhos. Foi então que a gente já tem noção do fato mais notado na vida de Jesus é a presença de Saulo de Tarso. Porque foi Saulo de Tarso que conviveu ali com Abigail, que era uma moça irmã de Josiel, que Paulo de Tarso desenvolveu todo o seu amor. Foi então que, naquela batalha entre Saulo de Tarso e Jesiel, foi então que Abigail percebe que aquele homem era o seu irmão que tinha sido abandonado nas galeras do Império Romano. E aquele momento rompe o noivado de Saulo de Tarso com Abigail. E foi então nesse momento em que nós vamos encontrar os primeiros contatos narrados por Saulo de Tarso, que organizou uma equipe para perseguir o Ananias, que era um homem que já divulgava os evangelhos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E aqueles ensinamentos não eram escritos, tudo era oral. Tudo o que havia ali era oral, era relatado de boca a boca. Foi então que Saulo se dirigiu a Damasco para prender Ananias, porque o Ananias era um grande divulgador de Jesus.
Foi então que, ao chegar às portas de Damasco, o primeiro contato de Saulo com Jesus. Naquele momento, ele cai de um cavalo e fica cego com a queda. E naquele momento em que ele fica atordoado, Jesus aparece para ele. Jesus se aproxima dele e toca-lhe no seu ombro e pergunta: Saulo, Saulo, meu filho, por que me persegue? Por que persegue esta obra? Por que persegue este amor? Saulo de Tarso ficou atordoado e naquele momento desesperado, ele foi levado para uma hospedaria, onde aquele próprio algoze que era perseguido, o Ananias, foi invocado para ir cuidar dele. E nós vamos verificar que o próprio Ananias, com medo daquele carrasco, cura através das suas energias à vista de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, então, recupera a sua vista através de Ananias. E então ele, daquele momento, Saulo de Tarso diz: a minha vida mudou, a minha vida foi transformada. E daquele momento ele pede a Ananias que dê para ele todo esse material sobre Jesus. E assim nada havia sido escrito sobre Jesus, a não ser alguns manuscritos em papiro. Saulo de Tarso vai para o deserto e assim ele começa a ter o contato com a espiritualidade. Jesus passa ali então a viver. Estevão começa então a ser o seu guia. E assim Saulo de Tarso tem como guia o próprio Estevão, aquele que foi apedrejado. Nós vamos encontrar ali os primeiros momentos em que a história de Jesus é narrada. Vamos ver que Saulo de Tarso, depois de receber um título romano, passou a ser conhecido como Paulo. Paulo, da cidade de Tarso, porque os seus familiares eram muito ricos na cidade de Tarso. Saulo, que era um nome judeu, passou a ser conhecido como Paulo, um nome romano, porque ele passa a ter dois títulos, no caso de cidadania de um cidadão romano. Com o nome de Paulo, ele então começa a divulgar o ensino de Jesus, não mais nas cercanias da Jerusalém, mas ele leva então para aquele momento em especial, porque quando Jesus estava sendo apedrejado, estava sendo crucificado, as mulheres, isso por volta do ano 33, as mulheres começaram a chorar. E Jesus pergunta: mulheres, por que choras? Mas, Senhor, você não está vendo que estão destruindo a sua vida? E Jesus diz: nesta cidade não ficará pedra sobre pedra, e todo isto viverá em ruína. Foi então que o fato ocorreu já no ano de 70. Todos os cidadãos daquela região de Jerusalém foram expulsos. E assim todo o povo judeu perdeu a sua nacionalidade. O povo judeu foi espalhado pelo mundo. E é por isso que você diz, em todo lugar há um judeu espalhado no mundo. Porque após o ano 70, esta raça foi disparada aí no mundo inteiro. E nós vamos observar que todos aqueles cidadãos fugiram para Roma. E lá em Roma, através do
imperador Nero, Nero começou então a perseguir todos os seguidores de Jesus. E lá estava, com grande bravura, Paulo, cidadão romano que pregava o evangelho. Mas Paulo, em suas viagens, foi direcionada a uma das suas cartas. Ele direcionou sobre os segmentos, sobre os dons espirituais que Deus os dava. Então, nós vamos encontrar Paulo já divulgando os ensinamentos de Jesus, divulgando as epístolas para todos aqueles cidadãos que se encontravam no desespero, mas se encontrava na fé e na esperança. E assim, Paulo de Tarso vagou por várias cidades, não do povo judeu, mas dos pagãos, divulgando o ensinamento de Jesus. Então é aí que nascem os primeiros vestígios do evangelho. É aí que se nascem as primeiras escritas. Porque as primeiras escritas não são os evangelhos. As primeiras escritas são as cartas de Paulo. As 14 cartas que Paulo escreveu, divulgando em cada cidade por onde ele andava, em cada cidade que ele pregava. Quando ele passava para uma nova cidade, ele assim fazia um comentário através de uma epístola, falando sobre os problemas que cada situação ocorre. A gente observa, a gente pode muito bem perguntar, meu Deus, as coisas estão se repetindo nas nossas casas espíritas, tem problemas, mas esses problemas não são de hoje. Desde a época das fundações das primeiras vilas que Paulo de Tarso ali encontrava obstáculos espirituais, descrença, pessoas que divulgavam uma coisa, Paulo colocava nas suas cartas, Estevão é o mentor, Estevão está comigo, Estevão me acompanha, e aqui divulga todas as mensagens de Estevão através dessas epístolas de Paulo. E nós vamos encontrar, depois do ano 57, quando Paulo de Tarso é decapitado pelo Nero, quando o soldado ali está com uma arma, uma faca, um facão para decapitá-lo, ele vê Saulo, olha para ele e assim o soldado se treme. E ele pergunta, soldado, faz o que tu tem que fazer, porque eu fiz o que vim para fazer. Naquele momento, Paulo coloca ali uma advertência que todo o ensinamento que está nas epístolas foram divulgados no mundo. E ali a missão dele foi cumprida. Que cumpra você, soldado, me decapitando. E assim o soldado fez. Dali, então, através dessas 14 cartas, começaria a nascer o Novo Testamento. O Novo Testamento, que são compostos de 27 livros, que compõem os 72 livros da Bíblia. Nós vamos encontrar as primeiras narrativas de Jesus, as epístolas. E assim é narrado que esses seguidores de Jesus escreveram 18 evangelhos. 18 evangelhos apócrifos e também 18 evangelhos que não estão exatamente datados nas mesmas datas narradas
segundo os historiadores. Mas, segundo o Novo Testamento, nós vamos encontrar como catalogado o Evangelho de Marcos. E aí alguém pode muito bem indagar: quem é Marco, Walter? Marco era não um apóstolo de Jesus, ele já era um seguidor de Pedro. Ele já era um dos seguidores de Pedro, porque assim ele recebeu oral de Pedro as origens de Jesus. E assim, por volta do ano 70, ele escreve, ele relata Jesus como um servidor, um homem que veio para servir e não ser servido. E nós temos um outro evangelho conhecido dentro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, que foi escrito por volta do ano 80 para o ano 90. Mateus, sim, que era o Levi. Mateus, sim, que viveu com Jesus. Mateus, sim, que era um cobrador de imposto, relata Jesus como um rei que veio para reinar, que ele disse que meu reino não é deste mundo, ele relata Jesus como rei. Nós vamos encontrar também um terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas, que foi narrado no mesmo período de Mateus. Mas Lucas, quem é Lucas? Lucas nunca viveu com Jesus. Como ele sabia da história de Jesus? Segundo os relatos, Lucas, ele escreveu 2 livros. Um dos seus livros, que é o próprio Evangelho segundo Lucas, e o outro é o Atos dos Apóstolos, onde ele relata a vida dos apóstolos. Nós vamos encontrar Lucas, um cidadão, um médico, que caminhava com Paulo de Tarso nas suas viagens. Ele relata a vida de Jesus por todo o momento, desde o nascimento de Jesus. Nós vamos encontrar um homem estudioso, um médico, que viveu com Paulo de Tarso. E assim ele relata, desde as histórias contadas por Maria de Nazaré sobre a vida de Jesus. E assim ele relata Jesus como um homem que nasceu, cresceu, teve infância, se desenvolveu. Esta é a narrativa de Lucas. E, por fim, nós vamos encontrar o evangelho de João, o evangelista. E se a gente que estuda os evangelhos, vai perceber uma característica bem comum entre o evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, que tem o mesmo, as mesmas formação, tá? Mas no evangelho de João, João vai buscar Jesus não mais como um servidor, não mais como um rei, não mais como um homem. Ele vai buscar Jesus na vida espiritual de Jesus. Ele vê Jesus como um ser, o ser espiritual. E é por isso que é narrado, quem conhece os evangelhos, vê que João, o evangelista, ele narra Jesus de uma forma, não de uma forma humana, mas de uma forma espiritual. E assim é narrado dentro dos evangelhos a passagem em que João relata aquela ceia, naquela ceia em que Jesus vem se despedir dos seus apóstolos. Jesus narra dizendo que é chegado o momento dele partir, é chegado o momento dele voltar para a casa do Pai, pois na casa do Pai há muitas moradas. Isto está no Evangelho de João,
o capítulo 14, versículo de 1 a 3, onde ele relata essa despedida de Jesus. Quando Jesus se despede, há um chororô, há uma angústia, há um desespero na mão dos apóstolos, porque todos eles estavam órfãos, porque todos eles estavam perdidos. É como uma criança que se perde da mãe e não sabe para onde ir. Esses apóstolos perderam ali naquele momento a fé. Mas Jesus, que já havia visto aquela fé raciocinada, aquela fé inabalável, ele disse: eu pedirei ao Pai, e pedirei que o Pai encaminhe um consolador, para que esse consolador venha trazer no momento certo e na época certa, enquanto a ciência estiver desenvolvida, vocês possam compreender este mundo que eu vos falo, este mundo espiritual. E naquele momento narra João o evangelista, em que Jesus convoca ali a terceira revelação, mostrando que é chegado o tempo em que os espíritos falarão, porque a mediunidade chegará ao alcance de todos, porque todos desenvolverão a mediunidade. As crianças, os velhos, as mulheres, os homens, todos desenvolverão as suas faculdades. E aí a gente observa que aquilo que foi narrado por Jesus, no momento certo, porque aqueles que se anteciparam, muitos deles foram queimados vivos, muitos deles foram mortos, porque não era chegado o momento onde a ciência havia explicado sobre a vida espiritual. Ora, o próprio Mancebo, lá no início da nossa fala, ele indaga Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Observe que esse povo judeu já tinha uma visão espiritualista, já acreditava que havia um Deus, não os deuses pagãos, mas havia um Deus espiritual. E assim ele indaga: que devo fazer para ter a vida eterna? Então, Jesus, narrado no Evangelho de João, acompanha a timidez, os momentos em que os cristãos não conseguem desenvolver os seus evangelhos, não conseguem narrar com amor e sabedoria as suas palavras, e muitas divisões, o evangelho de Jesus foi alterado. Ora, os primeiros momentos da grande divisão desses evangelhos é a igreja ortodoxa. Já por volta do ano 1050, a igreja se divide e cria o catolicismo ortodoxo. Daí, então, a gente percebe que aquela fé, aquele amor, aquele cristianismo criado não estava maduro o suficiente. E nós vamos encontrar por volta do ano de 1450 uma nova crise, que é a crise do povo
evangélico. Por que não seguiram os ensinamentos conforme estavam escritos?